Então, olha só, a gente cortou o vídeo ali, ficou a área do ciclo πr ao quadrado vezes a velocidade vezes o tempo. Só que a gente não tem o raio. Para esse caso aqui, nesse caso, somente, o diâmetro é 2 vezes o diâmetro, é 2D. Independente, né? É 2D o diâmetro aqui. Então, o raio é o diâmetro dividido por 2. Se o raio é o diâmetro dividido por 2 e o meu diâmetro é 2D, nesse caso, o meu raio é igual a D, certo? Nesse caso aqui, o meu raio vai ser igual ao diâmetro, porque o meu diâmetro era 2 vezes o diâmetro. 2 vezes D, certo? Bom, e aí eu posso chegar nessa fórmula aqui, que V é igual π vezes o meu raio é D ao quadrado, vezes V vezes ΔT. Então, a gente determinou o volume aqui. Então, o que acontece aqui? O número de colisões está relacionado ao número de partículas nesse determinado volume, que o volume é igual ao quê? Π d ao quadrado vezes V. Eu posso eliminar o V de cima com o V de baixo, tudo isso também está acontecendo num determinado tempo, certo? O tempo de cima com o tempo de baixo, e nós chegamos que o livre caminho médio é igual a 1 dividido por π d ao quadrado vezes n dividido por v. Ah, mas aí vocês vão perguntar o seguinte, tá, mas faltou a raiz de 2. Sim, o que ela se difere, essa fórmula aqui, dessa daqui? Isso aqui é só uma dedução, tá, gente? Isso aqui não precisa levar pra frente, que a fórmula que a gente vai usar é essa daqui. Só que elas se diferem justamente porque eu tenho uma raiz de 2. Qual é a diferença? É que assim, ó, nós cancelamos as duas velocidades aqui, lembram? Nós cortamos essa velocidade com essa velocidade, uma no numerador e uma no denominador. Só que essa velocidade de cima aqui é a velocidade das moléculas em relação ao recipiente. E essa velocidade de baixo é a velocidade em relação a outras moléculas, porque eu estou falando de colisão. Então, as velocidades não são as mesmas. Só que a gente, para entender isso aqui, a gente acaba eliminando. Mas essa velocidade aqui é a velocidade que ela percorre em relação ao recipiente. E essa velocidade aqui é a velocidade de colisão em relação a outras partículas. Então, por isso que falta a raiz de 2 aqui embaixo. É justamente esse fator aqui, que é dessa diferença, e a gente chega no fator 1 sobre raiz de 2, porque nós cortamos velocidades diferentes. Lembrando mais uma vez, a velocidade de cima é a velocidade média em relação ao recipiente, e essa velocidade aqui é a velocidade de colisão. São velocidades diferentes. Essa é a velocidade que ela leva para ir daqui até aqui. E essa velocidade aqui é a velocidade de colisão. E aí a gente consegue deduzir e a gente chega nessa mesma equação aqui. Que o livre caminho médio é 1 sobre raiz de 2 vezes π vezes d ao quadrado vezes a relação de número de moléculas por volume. Como vocês já viram, tá? Também, a gente vai chegar num outro conceito, que o que seria o período, né? Porque se essa minha partícula percorre uma determinada distância num determinado tempo, nós chegamos num conceito que a gente chama de período, que é representado pela letra T maiúscula, e aí que não pode confundir, tá? Que esse T de período, o período nada mais é que o tempo que ela leva para percorrer essa distância, certo? Para ela ir, para ela se chocar entre duas colisões, é o trajeto que ela faz entre duas colisões. Então, a gente chama de período, certo? O período, então, é o tempo necessário, é o tempo que ela vai levar para fazer esse trajeto. É o tempo para percorrer o trajeto. E nós chegamos numa outra grandeza, que é a frequência. A frequência é 1 dividido pelo período, ou seja, é a quantidade de colisões que eu tenho em 1 segundo, certo? A frequência nada mais é que o número de colisões em
1 segundo. Ou seja, em 1 segundo ela colidiu 100 vezes, certo? E aí a unidade de frequência é hertz, que é a mesma coisa que segundos na menos 1, que é por segundo, né? Em 1 segundo, aqui é a mesma coisa que 1 sobre segundo, que é segundos na menos 1 hertz. Então, a frequência é o número de colisões que eu vou ter num determinado tempo. Então, nós podemos deixar aqui em ΔT para não confundir. Para não confundir com o período. O período aqui nada mais é que o tempo para percorrer o trajeto e a frequência é o número de colisões que acontecem num determinado, em 1 segundo, aliás, certo? E a gente chega nessa unidade de frequência, certo?